Aleluia, graças a Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui, aos nossos irmãos que estão aqui, e também aos irmãos que estão online, que estão nos ouvindo, aos ouvintes, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos começando com uma oração aqui na Escola Bíblica Dominical, aqui no Jardim Nova América, Suzano, em São Paulo. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Aliança de Fogo, Ministério Suzano. Pedi para minha esposa, Joildes, missionária Joildes, orar. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai, diante da Tua presença, estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Amém. Senhor, a Tua palavra nunca volta vazia. Então, que o nosso aprendizado nessa manhã seja, Senhor, para crescimento espiritual da Tua igreja, e aquele que estiver recebendo, Senhor, online a Tua palavra ou presencialmente, que ela receba essa palavra num território fértil e que essa palavra venha produzir o efeito para o qual ela será enviada sobre as Tuas promessas, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre essa geração. Nós Te louvamos por essa rica oportunidade e Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, nós estamos na lição 9, nós usamos uma revista da CPAD, lições bíblicas, né? E estamos aqui na lição 9, que fala sobre promessas para pais e filhos. O texto áureo nos diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Aleluia. Graças a Deus, né? A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Salmos 127, versículo 3, 4 e 5, e também em Efésios 6, do 1 ao 4. Amados, aqui na nossa introdução, né, ela vai falar sobre, nós estaremos estudando a respeito das promessas de Deus voltada ao relacionamento entre pais e filhos. Então, meus amados, aqui o pai e a mãe, elas são integrantes de forma originária, determinante à estrutura, a família. A família é constituída de pai, mãe e filhos. E o pai e a mãe têm o dever bíblico de sustentar, formar, disciplinar e instruir moral e espiritualmente seus filhos. E qual é a razão dos filhos? Os filhos devem honrar os pais, especialmente em situações de decepção, separação, divórcio ou morte. E é sobre isso que nós estaremos estudando, sobre as promessas de Deus destinadas aos pais e filhos, observando também as definições bíblicas e as promessas divinas para cada um. Amém? Gostaria que a missionária Joildes lesse o primeiro subtópico do primeiro tópico que fala sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Aleluia. Introdução. Pais e filhos. A leitura bíblica, então,
classe nos apresenta o texto bíblico em Salmo 127, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando faltarem com seus inimigos à porta. O Salmo ainda diz que os filhos são flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. Por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Salmo 127, verso 4. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Salmo 127, 5. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Amém, aleluia. E a leitura bíblica em classe, deixando por agora, está em Salmo 127, versículo 3, diz assim, versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E o verso 4: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E o verso 5: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E nós acabamos de ler aqui sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, na formação espiritual, na formação do caráter moral, o cultivo da fé, que a herança do Senhor é preservada nesses tempos que nós estamos vivendo, dificilmente estamos vivendo. Então, amados, nós sabemos que a responsabilidade dos pais é educar os filhos. Não é deixar para outras pessoas. Os pais têm essa responsabilidade de, no seu lar, educar os seus filhos. Onde você estiver, educar os seus filhos, na sociedade, na escola, no lar, na igreja, em todos os sentidos. Os pais têm essa responsabilidade. Então, nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas é o dever dos pais. Tem que disciplinar os seus filhos no caminho que devem andar. Porque quando o pai e a mãe ensinam os seus filhos no caminho que devem andar, o que acontece? Quando esse jovem cresce, essa criança cresce e tudo, a Bíblia deixa bem claro que o filho ele não se desviará do caminho, daquilo que ele aprendeu. São princípios que entram no nosso coração e vai até acabar a nossa existência aqui na face da terra. Amém? Então, é responsabilidade. O pai quer ver o seu filho alegre, feliz, quer sentir abençoado, instrui o menino que deve andar. Aqui no versículo, verso 4 do Salmo 127, diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aleluia. Eu costumo dizer para minha esposa, né, que a mãe, ela pega o filho e traz o seu filho para o seu colo. Então, está ali, ó. Ela está olhando para o filho está olhando para ela, e ali ela pega toda amorosamente o filho e tal, ela acolhe. Mas o pai, quando ele pega o filho, ele pega na direção contrária, segura assim
e Ele está mostrando para o mundo, Ele está mostrando para o Filho, o mundo onde Ele vai lançar o seu Filho. Então, por isso que o princípio bíblico deve ser ensinado, não só bíblico, mas moral, na educação, como o seu filho deve se comportar no meio da sociedade. Então, hoje, nós vemos muitas famílias, muitos pais, muitos filhos perdidos, porque não seguem a ética da educação. Então, a Bíblia, no Salmo 127, o versículo diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, a sua bênção, o seu galardão. Filhos não são maldição para o pai e mãe. Filhos são bênção para o pai e para a mãe. Amém? Então, nós devemos estar diante dessas questões que nós devemos ensinar os nossos filhos. Amém? Uma pergunta, missionária? Então, no tópico 2, no subtópico 2, o meu tópico diz assim: um mandamento com promessa para os filhos. E aqui a definição dos filhos: eles devem honrar os pais. Então, aqui na nossa lição diz: para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional, dirigida aos filhos. Sim, a bênção para os filhos na medida que eles honram seus pais em vida. E aqui na leitura bíblica, em classe, em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4, aleluia, vou deixar a missionária Joilde ler. Efésios 6, do verso 1 ao 4. Verso 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. 2: Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3: Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aleluia. E aí nós vemos que aqui em Efésios 6, do 1 ao 4, do 1 ao 3, no caso do 1 ao 3, que é para os filhos, há sim uma bênção para os filhos na medida que eles honram os seus pais. Aleluia. Então, a promessa de honrar os pais é bíblica. Mas, pastor, qual é essa promessa? Aleluia. De ser abençoado nessa terra e ter uma longa vida diante da terra, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Nós temos aqui essa promessa. E sendo o quinto mandamento dos 10 mandamentos, aleluia, eu quero dizer para você, filho e filha, é o único mandamento que tem promessa. Temos 10 mandamentos: adorarás ao seu teu Deus, não terás outros deuses. O segundo,
não dobrarás os joelhos aos ídolos, não adorarás aos ídolos, e assim por diante. Todos os 9 são mandamentos, mas o 5º mandamento é com promessa. Aleluia. Filhos, honre teus pais e tua mãe, para que, aleluia, os seus dias se prolonguem na terra e seja abençoado. É o único mandamento que tem promessa. Então, com você, meu filho, minha filha, honre teu pai, a tua mãe, você está sendo abençoado, abençoada. Amém? Mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, esse não deve provocar a ira dos filhos. Como nós lemos na leitura oficial, Efésios 6, versículo 4, né? Que diz assim. Posso fazer um comentário sobre Efésios 6, 4? Sim, pode. Então, aqui diz: não, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Muitos pais hoje evitam disciplinar os seus filhos, criar os seus filhos na doutrina do Senhor. Doutrina é ensinamento, é princípio bíblico, né? Princípio da palavra de Deus. E a Bíblia nos exorta que nós devemos educar as crianças e discipliná-las em amor. Não provoqueis a ira, ou seja, a educação bíblica nos instrui que a correção deve ser em amor. E a correção em amor causa dor. Causa dor no pai, causa dor no filho. Por quê? Porque essa correção vai produzir um alinhamento do espírito de rebeldia que está na vida da criança. Porém, a Bíblia dá a ferramenta, né? Qual é a ferramenta? A instrução, a palavra de Deus, a admoestação do Senhor. Mas hoje em dia, muitos pais não querem sofrer o dano emocional de ver o filho sofrendo por causa da disciplina. E mais agravante que isso, pastor, é o espírito que atua nessa atual geração. É um espírito de tolerância, um espírito de preguiça emocional, que gera uma tolerância ao pecado, gera uma tolerância ao erro da criança. Por quê? Porque o pai não quer sofrer, vendo a criança sofrer com a indisciplina, com a disciplina, vendo a criança sofrer com a correção. Porém, biblicamente, isso vai abrir uma porta de legalidade espiritual na vida do pai e na vida da criança. Quando eu digo pai, é pai e mãe, né? Então, esse versículo é muito interessante, porque a demonstração do Senhor não é bater até a criança, não é ser violento. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de apologia à violência doméstica. Não. Pelo contrário, é correção em amor, que causa uma dor e um sofrimento emocional para crescimento da criança e para que o Salmo 127 se cumpra, para que o pai depois possa lançar essa criança como uma flecha diante dos seus inimigos. Mas se o pai não admoesta, logo o pai vai ficar sem autoridade. Ele não vai poder usar essa flecha com autoridade, porque ele não corrigiu, ele não admoestou, ele foi tolerante e deixou a preguiça emocional tomar conta. E as palavras, né, missionária? Os desafios são muitos e os pais devem desenvolver a paciência e o cuidado para lidar. O pai é líder, a mãe é líder. Então, para com seus filhos, não é seus filhos mandar nos pais, é os pais mandar nos seus filhos. É diferente. E o que nós vemos hoje?
uma criança de 4, 5 anos mandando nos pais. Onde está a disciplina? Ah, mas coitadinho dos meus filhos, coitadinho da minha filha, coitadinho do irmão, da irmã, que daqui a 10, 15 anos vai dizer: Senhor, onde foi que eu errei? Errou na disciplina, errou em ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. E quando se fala em ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, ah, mas aí é para os cristãos. Não, é para a sociedade. Devemos ensinar os nossos filhos também na sociedade a andar no caminho que devem andar, no caminho direito, no caminho da justiça, no caminho da obediência. Ensinar os seus filhos a obedecer os cidadãos, as cidadãs na face dessa terra, a obedecer ao seu professor, à sua professora, aos seus tios, obedecer, aleluia, é fazer as coisas direito e não errado. E aí entra aqui, é uma parceria. Quando pai e mãe começam a ensinar os seus filhos, a disciplinar os seus filhos, eles estão sendo sábios, promovendo o futuro para os seus filhos. Então, há uma promessa para os pais que ensinam os seus filhos. Então, essas promessas para os pais exige o quê? Responsabilidade com a disciplina. Pai que não disciplina os seus filhos e não se disciplina, conforme Efésios capítulo 6 e 4, né? Vós, pai, não provoqueis a ira dos seus filhos, não é você usar da sua autoridade para matar, para envergonhar, mas sim para orientar os seus filhos no caminho que devem andar. Então, em primeiro lugar, o pai deve disciplinar, ter um treinamento conforme regras estabelecidas. Em todos os âmbitos, em todos os lares, tem que ter regra. Nós temos aí um programa que foi feito no SBT, falando da Supermami. Então ela ia na casa, né? Ia na casa e ficava observando como era a criação dos filhos dos seus pais. E ela só balançava a cabeça negativamente. Meu Deus, meu Deus. E aí ela começava então a ensinar os pais, não os filhos, mas os pais, a disciplinar os seus filhos. E na vida religiosa também é a mesma coisa. Deus nos ensina a disciplinar. E como é que Ele nos ensina? A Bíblia é a fonte para nos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, honestamente, em educação, em honrar pai e filhos, em honrar as autoridades. Aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 15, diz assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Dela o quê? Da tolice. Aleluia. Vai afastar ela do quê? Do crime, da irresponsabilidade. Porque todos nós, cidadãos, nós somos responsáveis diante da lei. A lei fala que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E se você não ensina o seu filho, a sua filha, a ter uma vida disciplinada, você se torna responsável até pelos atos dos seus filhos. Aí, por isso que eu falei no começo aqui,
daqui a 10, 15 anos, onde foi que eu errei? Errou na disciplina. Você não usou a vara da disciplina. Não estamos falando da vara para você bater, mas de você ensinar o seu filho o que é certo e o que é o errado. É para fazer o certo e não fazer o errado. Nunca o errado vai ser certo e nunca o certo vai ser errado. O certo é certo, errado é errado. Pode. Então, sobre isso eu queria observar o seguinte, ainda sobre Efésios 4 e sobre Provérbios 20, Provérbios 6, versículo 4. Provérbios 6, 4, que diz sobre a disciplina. Nossos pais, da nossa geração, eles não tinham necessidade de serem amados, eles tinham necessidade de serem respeitados. Então, eu aprendi, e eu acredito que o pastor Jorge também, a respeitar os nossos pais. Por que o respeito é tão importante? Por causa da honra, porque é o princípio do mandamento. Honra os teus pais, honra é respeito. Eu fui corrigida muitas vezes pela minha mãe de não interromper uma conversa de adulto, porque era uma questão de respeito. Conversa de adulto é de adulto, criança não pode interferir. Então, eu aprendi a não falar alto com a minha mãe e com meu pai por uma questão de respeito, mas respeito é honra. Os pais de hoje em dia, eles se sentem necessidade de serem amados e não de serem respeitados. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quem respeita aprende a amar, quem não respeita não sabe amar. Amém. Então, ou você ensina a sua criança a te respeitar e consequentemente ela vai te amar, ou você fica se preocupando em ser amado por ela, presenteando ela, compensando ela com a sua ausência e sem o seu respeito devido, ela não vai te amar. Porque a criança quer ser o presente, ele é bom, ele é mérito. O presente é um mérito que você dá para a criança. Mas quando você convive com a criança, quando você participa da vida da criança e desfruta aquele presente com ela, você celebra a vida da criança. E você ganha não só o respeito, mas o amor também. Por exemplo, você dá uma bicicleta para o seu filho, ele vai se sentir presenteado. Mas se você andar no parque de bicicleta com ele, ele vai se sentir celebrado. Então, você vai ganhar o respeito do seu filho e o amor. Quando você coloca a disciplina, você está ensinando para ele a te respeitar e, consequentemente, ele vai te amar. Amém. Graças a Deus, né? E também, pegando esse gancho aqui, a promessa para os pais também exige, aleluia, a correção. A correção. E está relacionado com Jesus e com a igreja rebelde. Se o filho está rebelde, corrige ele. Mas como assim? Lá em Apocalipse 3:19 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja geloso e arrependa-se. Aleluia. Corrigir os seus filhos é um ato de amor. É um ato de você estar ensinando os seus filhos a não ser rebelde. Então Jesus, quando nos ensina, Ele está demonstrando o amor dele para conosco. O pai e a mãe que ensinam os seus filhos, então Ele está demonstrando o amor que Ele tem pelos seus filhos, através da correção. Então, a promessa exige para o pai a correção para os filhos. Também a imposição de limites. Então, a correção, a imposição de limite é necessária porque tudo tem limites. Tudo tem limite. E lá em Provérbios, capítulo 25 e 28, diz assim: como a cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem o
no domínio próprio. Ah, mas meu filho, é impossível corrigir ele, é impossível, ele não tem limite. Então você, pai, você, mãe, tem a obrigação de impor limites para os seus filhos. É bíblico. É bíblico. Porque quando ele crescer, como você não colocou limites, ele também não vai ter limite dentro do seu lar. Digamos que o seu filho virou adolescente e você quer colocar limite, vai ser impossível, porque você não ensinou o seu filho quando era criança, quando tinha 3, 4, 5 anos de idade. Quando o seu filho nascer, sua filha nascer, ali você já começa a ensinar o seu filho. E tem alguns estudiosos que falam que o pai e a mãe já começam a ensinar os seus filhos já no ventre da mãe, nas estranhas da mãe. Então, lá, oh meu filho, eu te amo, tudo. O seu filho já começa a saber o que é o amor. Então, você tem que colocar limites na vida dos seus filhos. Ah, mas pastor, eu nunca tive limite. Pois eu vou te ensinar algo muito importante. A palavra de Deus nos ensina a ter limite. Ela transforma a nossa vida. O Espírito Santo, através das leituras que você faz com a palavra de Deus, ele molda o nosso modo de pensar. Ele molda o nosso modo de andar. Eu falo isso porque eu sou prova disso. Aleluia, eu tenho 42 anos no Evangelho, 42 anos estudando a Bíblia, e essa Bíblia, a palavra moldou o meu coração. Eu respeito e sou respeitado, porque eu tenho limite e imponho limites, porque a palavra de Deus me ensinou. E você que não tem limite, pai, você que não tem limite, mãe, e não sabe como ter, começa a ler a palavra de Deus e você vai encontrar limite. E também a promessa para os pais, aleluia, dizer para o seu filho, isso eu acho muito importante, resultados positivos, sabedoria para os filhos e descanso para os pais. Lá em Provérbios, capítulo 29, do 5 ao 17, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Esse é o verso 15, é a Bíblia que está falando. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ah, meu filho, é impossível. Você não está colocando limite, você não está ensinando, você não está usando a disciplina, você não está ensinando os seus filhos no caminho que devem andar. Quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se também as transgressões, mas os justos verão o que? A ruína deles. Verso 17: corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ensina o seu caminho, o caminho que conduz à verdade, que conduz a uma vida correta. Faça a sua parte, pai. Faça a sua parte, mãe. Ensina o seu filho, porque você fazendo isso, você estará livrando o seu filho do inferno. Mas como assim, pastor? Provérbios, capítulo 23, versículo 3, diz o seguinte: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara,
ela não morrerá, não morrerá. Olha o verso 14 de Provérbios 23. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Quer fazer alguma referência a esse versículo? Missionário. Você vai estar livrando o seu filho do inferno, não só espiritual. Se você não disciplina o seu filho, lá fora irão disciplinar o seu filho. Lá está o marginal, lá está o traficante, lá está a prostituta, o prostituto, para ensinar o seu filho no caminho de mal, no caminho da desonra. Mas quando você disciplina o seu filho, você está livrando ele, ela, da penitenciária, da prisão. Quando você fala que as drogas não prestam e mostra que realmente não presta, ensina o seu filho a não praticar o mal. Você está livrando o seu filho da desobediência, você está livrando o seu filho do sofrimento. Mas quando você não ensina o seu filho, você está levando o seu filho para o sofrimento, para uma vida sem Deus, sem esperança, sem paz, sem alegria. Sobre isso, esse ensinamento, né? Uma coisa que vale a pena a gente falar aqui é que o ensinar é ensinar fazendo, é ensinar sendo exemplo. Não é só ensinar dando ordem. Isso. Porque muitas vezes a mãe e o pai dizem que não quero que você faça isso, mas a mãe e o pai faz. Às vezes ele corrige em casa, faz na igreja, às vezes corrige na igreja, ou faz em casa, ou faz na rua, ou faz na família, em reunião, enfim. O ensinar fazendo, o ensinar falando, é você estar junto, acompanhando e fazendo. E uma outra coisa importante é chamar a responsabilidade para si. É não transmitir para a criança a responsabilidade do erro dela por causa de Deus, por causa da Bíblia, por causa do pastor. Não, é você dizer, filho, isso não é correto, porque a Bíblia diz isso. A palavra de Deus nos ensina assim. Agora, se é uma coisa que você não gosta, que ela está fazendo, por exemplo, é um desenho que você sabe que vai prejudicá-la, diga para ela, não quero que você assista esse desenho, porque eu não quero esse desenho na minha casa, não quero que os meus filhos assistam esse desenho. Não diga para ela, porque o desenho é do diabo, porque Deus não gosta. Não, chame para si a responsabilidade. Aqui em casa, esse desenho não é para você. Aqui eu não concordo, aqui eu não quero. Então chame para si a responsabilidade, mostre para a criança a sua autoridade em amor. E não transfira para Deus a culpa daquilo que você não concorda, aquilo que você não quer para sua casa nem para sua família. Diga, se posicione, não tenha medo, porque isso é ensinar a respeitar, a honrar e a obedecer em amor. Amém. Isso quer dizer, missionária, que ele está exercendo o quê? A autoridade. E quando a pessoa exerce... Isso, não autoritarismo. A autoridade é você demonstrar a autoridade através de quê? De exemplo. Filho, não mente, isso é feio. Aí o filho vê o pai mentindo. Que autoridade o pai vai ter? Que autoridade a mãe vai ter? Meu filho, é feio você ficar devendo aos outros. E aí, o pai pega emprestado um dinheiro, aí fala para o filho, fala falando que eu não estou em casa. O filho está vendo o exemplo. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que o filho, a filha, é a cópia do pai e da mãe. Não tem como, é a cópia. Meu filho tem personalidade tão pesada, ele já olhou para você,
é o reflexo da sua imagem na vida do seu filho, da sua filha. Entendeu? Então, não coloca a responsabilidade no seu filho se você não está fazendo a coisa correta. Então, seja um exemplo do seu filho, porque os cuidados dos pais com os filhos tem que ser cultivado também com a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus não ensina isso? Sim, a palavra de Deus nos ensina a instruir nossos filhos. Como já mostrei um monte de versículos que fala sobre a disciplina que nós devemos ensinar aos nossos filhos. E aqui no segundo tópico, diz assim, do primeiro subtópico, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme o texto bíblico estudado. Todavia, sabemos que os pais, até grifei aqui também, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino, se cultivando no lar. Cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra de Deus. E eu levo também para a vida secular, ensinar os seus filhos, ir para o caminho da escola, aí aprender o que a professora, o professor está ensinando. Ah, mas o filho aprende na escola, mas em casa não faz mais nada. Opa, calma aí, está errado. O pai vai ensinar o filho dentro do lar. O que foi que a professora te ensinou? Vamos ver, vamos analisar. O que foi que ela passou para você? Está ali o caderno, está ali o livro. Você vai ensinar o seu filho ali também. Não só dentro da igreja, mas no seu lar, lá fora. Você sempre vai ser um exemplo para o seu filho. Não adianta fugir. É a responsabilidade dos seus filhos. Não é responsabilidade da professora da escola dominical. Não é responsabilidade do professor no ensino fundamental ou outros ensinos. Não. É responsabilidade sua de ensinar a respeitar as autoridades e passar com ele a estudar junto. Então, meus amados, minhas amadas, eu quero dizer para você, você é responsável. Porque nós somos responsáveis para nós termos as promessas de Deus. Porque através das promessas de Deus, nós temos aqui exemplo. Missionária, abre lá em Êxodo 2, do 1 ao 2. Nós temos aqui a promessa para os pais. Exige criar os seus filhos no temor do Senhor. Nós temos o exemplo de Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. Lá em Êxodo 2, versículo 1 e 2. Eu só vou pegar dois versículos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Leia, missionário. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha do rei. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Ali fala de proteção. Os irmãos terem um contexto dessa história. Faraó, o rei da época, Faraó, ele deu um decreto falando que todos os filhos machos dos israelitas tinham que ser jogados no rio Nilo.
O soldado vinha, pegava os filhos que nascessem e afogavam eles no rio Nilo. E quando a Joquebede teve o seu filho, ela, por 3 meses, escondeu o seu filho. Ela protegeu o seu filho. Ela escondeu o seu filho. Quando ela não teve mais condições de esconder, Deus teve algo maravilhoso. Deus colocou essa criança lá no palácio. Essa criança se chama Moisés e foi o libertador do israelita da escravidão. Meu amado, minha amada, esconda o seu filho do malfeitor, esconda o seu filho do ladrão, daquele que espreita o mal, espreita o sangue, quer tirar o sangue das vítimas. Cuida dos seus filhos. É responsabilidade de você proteger, é responsabilidade de você orientar. E lá em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5. Aleluia. Diz de uma mulher chamada Eunice. Ela ensinou, aleluia, Timóteo no caminho que deve andar. Ora, o fim do mandamento, 1 Timóteo 1 e 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1, 5. O fim que? O fim do mandamento é o amor, né? De um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Aleluia. É do amor, de uma fé não fingida e um coração puro. E a Eunice, mãe de Timóteo, ela ensinou o menino a não ser fingido, a respeitar, ter um coração puro, a ter uma consciência de um cidadão honesto. Meu amado, minha amada, você... No 5, desculpa, pastor. No 5 diz assim, ó, 2 Timóteo 1, 5. No segundo, tá? Trazendo à memória a fé não fingida em ti, que há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. 2 Timóteo, a revista aqui colocou 1 Timóteo 1 e 5. Então, lê de novo, missionário. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ó, teve a avó Lóides e teve a mãe Eunice, que ensinou Timóteo a não ter uma fé fingida. E também ensinou ele a ter amor. Ensinou ele a criar o caminho que deve andar. Ele cresceu, se tornou um grande homem diante de Deus e dos homens. Você quer saber o seu filho sendo abençoado? Ensina ele no caminho que deve andar, da honestidade, da prudência, e você verá a diferença que Deus irá fazer na sua vida. Aleluia. Tem outros exemplos aqui, né? Temos o exemplo da Ana, que pediu para Deus um filho. Ela instruiu o menino, levou o menino para a casa do Senhor. Ele aprendeu a fazer a vontade de Deus. Temos também Salomão, que foi instruído a governar uma nação. Seu filho é só um filho. Você não sabe o futuro dele. Ele pode se tornar o presidente da República, o governador do estado. Depende de você. Depende do modo que você está ensinando os seus filhos no caminho que deve andar. Aleluia.
ensinar o seu filho a ser um homem honesto. Então, faça isso, meu amado. Faça isso, minha amada. Instrui o seu filho. Proteja o seu filho. Oriente o seu filho. Aleluia. A casa do Senhor. Dê instrução. Tenha cuidado dele. Aleluia. Então, dedique o seu filho juntamente com ele e começa a ensiná-lo o caminho que deve andar. Você verá que não vai ser em vão. Aí vai se cumprir o que nós vimos aqui. Será delícia para você, será descanso para os seus olhos. Você vai ter o prazer de dizer: este ou esta é meu filho ou minha filha. Amém? Então, é responsabilidade nossa. Prioridade na vida familiar. Aleluia. Aqui vai falar do caráter. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Fala dos obreiros, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionárias, diaconisas. Todos que têm cargo na igreja têm que ser exemplo. Como Cristo foi exemplo para a igreja, é exemplo para a igreja. Então, a promessa de Deus é para todos nós. E os nossos filhos são bênção para nossas vidas. Então, você que prioriza a sua família, lá no Salmo 128, versículo 3, diz assim: sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Você obreiro, você obreira, você deve ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. E você vai ver a bênção do Senhor, a recompensa. Sabe o que? Os filhos como recompensa, a herança do Senhor. E filhos como proteção, defesa e provisão para os pais. Como você ensina os seus filhos cuidarão de vocês. Vou dar um exemplo da minha esposa, que foi ensinada no caminho que deve andar. O pai e a mãe levavam ela para a igreja. A mamãe ficou idosa e sofreu um AVC. Nós moramos aqui em Suzano. Eu não queria ir para Bahia, Salvador, Bahia. Deus nos enviou para lá. Tanto ela como eu, nós largamos tudo, abandonamos tudo para estarmos ali cuidando da minha sogra, mãe da minha esposa. E por 5 anos e 6 meses nós cuidamos, abandonamos tudo, nós fazemos o que é devido fazer. O filho honrar a sua mãe, o filho honrar o seu pai. Então, meus amados, minhas amadas, filhos é bênção e não maldição. Mas, pastor, meu filho é tão danado. Não diga essa palavra danado, porque essa palavra danado quer dizer está mandando seu filho ir para o inferno, está amaldiçoado. Eu te amaldiçoo, seu danado. Você chama o seu filho de danado, você está dizendo que você está amaldiçoando o seu filho. Você está dando legalidade para o diabo trabalhar na vida dos seus filhos. Porque eu quero dizer para você, o seu filho é a herança do Senhor. Seu filho é bênção para a sua vida. Então, não diga que seu filho é um burro, um jumento. Não, ele é inteligente. Profetize bênção para o seu filho.
ser um presidente, vai ser honrado, um homem que honra. Isso é muito bom para a sua vida e é agradável aos olhos de Deus. Então, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você que quando você coloca a sua filha, o seu filho, a sua família como prioridade, aí entra aquele versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoquei a ira aos seus filhos, mas ademoestai, quer dizer, ensina-os. Aleluia. Mostra onde está o erro. Mostra onde ele errou. Eu vou te bater porque você fez isso. Não, meu filho, você fez errado. Você vai ser disciplinado, vai ser corrigido por causa disso, disso. Seu filho nunca vai esquecer do ensinamento que você deu para ele. E quando ele crescer, o seu ensinamento, ele vai passar para o seu filho. E aí o seu neto vai passar para o seu bisneto. O seu bisneto irá passar para o seu trineto. O seu trineto irá passar para o tataraneto. E assim por diante. É dessa maneira. Mas se você é um pai desleixado, é um pai que não está nem aí com a sua família, você irá trazer desgraça para o seu filho, irá trazer desgraça para a sua família. Então se conscientize que você é o responsável. Deus colocou você pai. Deus colocou você pai para ser o chefe da sua família. Não passa a responsabilidade para a sua esposa, sendo que você tem a responsabilidade de honrar a sua família. A sua esposa vai ser honrada, e quando a sua esposa é honrada, ela vai honrar você e seus filhos. Se você ler Provérbios, capítulo 30, fala da mulher sábia. Ela é sábia porque você foi sábio. E quando você vê a sua esposa, você vai honrar a sua esposa. Você fala, ali está uma mulher sábia. Essa é a verdade. Então, meu amado, minha amada, nós devemos honrar a nossa família. Nós somos exemplo, como Jesus é exemplo para a igreja. Amém? Então, meus amados, vamos aqui para o terceiro tópico. Os horários já me esperam. Aleluia, glória a Deus. Bênção para os pais e filhos. Missionária, dá para você ler esse tópico? Bênção para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus, sobre a posteridade de Israel. Está lá em Isaías 44:3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. E brotarão entre a erva como salgueiros junto ao ribeiro de águas. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o Senhor, o nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos, a promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus, é uma promessa divina, mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore
para que o seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito. No Espírito Santo. Essa é uma promessa divina para a vida deles. Glórias a Deus. Prosperidade espiritual, batismo com o Espírito Santo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Somos batizados no Espírito Santo. E essa promessa também é para os seus filhos. Você tem essa promessa. Seus filhos têm essa promessa. Como está escrito aqui em Joel, que a missionária leu. Então, nós temos essa promessa. Eu quero dizer para você que quando você obedece, tem a bênção da prosperidade. Após, aleluia, a promessa na Bíblia, a palavra de Deus nos promete. Então, você, meu irmão, minha irmã, quando você ensina o seu caminho que deve andar, essas promessas espirituais cairão. Quero aqui adiantar o subtópico 2, que fala assim: família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Como é que o seu filho se sente no seu lar? Vou ler aqui. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiência com Deus, vivam as suas promessas, estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar um culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossas intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Então, promessas de Deus para os filhos. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Isso mesmo. Deuteronômio 6, do 6 ao 9 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás por umbrais de tua casa e nas tuas portas. Prosperidade espiritual e material. A missionária leu aqui Deuteronômio 29, 6 do 6 ao 9. Eu quero ler também Deuteronômio 29, 9, que diz assim: portanto, guardam e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperam em tudo o que fizerem. Meu filho, minha filha, está impossível. Não, Deus não dá nada impossível para você fazer. Deus dá o possível. E qual é o possível? Ensina o menino no caminho que deve andar. Como? Começa a ler a palavra de Deus com ele. A palavra de Deus. Compra um livro ilustrativo da palavra de Deus. Começa a fazer um culto doméstico para o seu filho. Começa a ensinar a temer ao Senhor, e ele vai temer ao Senhor, vai temer a sua família, vai respeitar. Temor não é ter medo, é respeitar, é amar. Então, quando você faz isso, cumpra a palavra dessa aliança, você faz o seu filho prosperar em tudo o que fizer. Exemplo, Salomão, filho de Davi. Davi ensinou Salomão no caminho que deve andar. E Salomão foi próspero em sabedoria e também em bênçãos materiais. Mas, pastor, você está falando sobre a doutrina da prosperidade? Não. Eu estou falando que quando você ensina o seu filho no caminho que deve andar,
Você faz o seu filho prosperar em tudo. Ele não pode ser rico materialmente, mas ele vai ser rico no dia após dia, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. A bênção de Deus vai seguir a vida dos seus filhos em todos os caminhos. Então, meu amado e minha amada, lugar dos filhos, aleluia, no seu lar, é ele falar assim: eu sou abençoado, eu sou uma abençoada por ter nascido nessa família. Então ensina o caminho ao seu filho, o caminho da bênção, o caminho da vitória, aleluia. Pai que protege seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente da família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, quer na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Missionário, abre em Mateus 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas, a fim de que direcionamos a nossa atenção para eles. Está lá em Lucas 2, do 41 ao 49. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Não souberam seus pais até o 49. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do teu pai? Não sabeis que me tratar dos negócios dos meus pais. A criança, ela começa a crescer consciente que tem que honrar a família. Aqui o próprio Senhor Jesus estava honrando o próprio Deus. Você sabia que eu tenho que fazer a vontade do meu pai? Você sabia que o seu filho deve ser ensinado no caminho que deve andar? Você sabia que você tem essa obrigação de fazer o seu filho no caminho que deve andar? Vou só complementar aqui e ler aqui as promessas de Deus para os pais e filhos. Então, o nosso jovem deve encontrar em nós palavras sábias. Pai, seja sábio, de ânimo, que o instrui diante de suas lutas e tribulações. Se não, meu pai, se não, minha mãe, sabe o que vai acontecer? Seu filho nunca vai procurar você, vai procurar as pessoas lá fora. As pessoas lá fora vão ensinar o caminho errado. Então, seja amigo do seu pai, seja amigo do seu filho, da sua filha, seja amiga, aleluia, mãe, seja amiga do seu filho, da sua filha. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Amados, prosperidade de Deus para os filhos, aleluia,
lemos aqui Deuteronômio 29, 9, portanto, guarde e cumpra as palavras dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Em 1 Crônicas 22, versículo 13, diz assim: então você prosperará se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e o juízo que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Vida longa, aleluia, bênção de vida longa e proteção dos desgostos desta vida. Bendito seja o Deus, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uma ressalva aqui: como é que o seu filho e sua filha vai dar essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais se você não leva o seu filho no caminho que deve andar? Seu filho, sua filha tem promessas, como você e sua esposa têm promessa, mas para que essas promessas se cumprem é necessário que você guie dentro da palavra de Deus e mostre para eles essas promessas. Lá em Deuteronômio 30, versículo 20 diz assim: amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Por que será que muitas pessoas morrem cedo? Morreu antes do tempo. Mas como assim? É porque chegou o dia? Não. Muitos morrem porque não tem essa promessa aqui, ó. Amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à voz e apegando-se aos mandamentos, ao Deus Todo-Poderoso, pois disso depende a minha vida, a sua vida, a nossa vida, de termos uma vida próspera e a longevidade de Deus em nossas vidas. Escolha a vida para que habite na terra que o Senhor Deus, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Deus prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó. E lá em Gênesis 12, verso 1, verso 1 ou 2, que fala que toda a nação será bendita em Abraão. Nós somos benditos porque nós também temos essa promessa de longevidade, de vida longa, quando nós obedecemos a palavra de Deus. E para você, filho, para você, filha, existe um mandamento em Provérbios 3, do 1 ao 2, diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e em ele acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia! São promessas. Honre teu pai e a sua mãe. É o único mandamento que tem promessa de prosperidade e de vida longa nessa face da terra. Pais e mães, a promessa de paz para a sua vida é você ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. E você vai ver a prosperidade de Deus em sua vida. E na nossa conclusão, diz assim: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com nossos filhos. É verdade que não é fácil, é uma tarefa difícil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos
nessa difícil tarefa, busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Amém? Que Deus assim nos abençoe, pois aqui nós encontramos que pai e filho têm várias promessas garantidas pela palavra de Deus, condicionadas aos ensinamentos da Escritura Sagrada, exigindo obediência e honra de ambos os lados, tanto pai e mãe, como os filhos e filhas. Nós devemos honrar. Amém? Palavras finais, missionários juízes. Dizer que vamos mudar a palavra disciplina em discipulado, né? Porque dentro do discipulado está a disciplina, mas o discipulado ele abrange relacionamento. Então é mais importante você se relacionar para que a criança entenda com naturalidade que a disciplina faz parte do relacionamento. Assim como o relacionamento de Deus para conosco, devemos lembrar que Jesus é o filho mais obediente que passou sobre a face da terra. E no momento mais difícil de Jesus como filho, ele pede para o Pai que poupe ele, se assim fosse da vontade do Pai, mas que se fosse feita a vontade do Pai. E Deus não poupou Jesus. Sabe por quê? Deus não poupou Jesus do sofrimento. Deus decidiu fazer a vontade do Pai, porque através do sofrimento do Filho tinha um propósito. Então não poupe o seu filho de sofrer com a disciplina, porque através da disciplina tem um propósito. E como já foi dito, biblicamente está escrito, através da disciplina você vai salvar a alma dele do inferno. Mas lembre-se que o amor e a correção andam juntos para um propósito. E o propósito é o maior. É o projeto que Deus tem para a vida do seu filho. É para que amanhã você lance ele como uma flecha na mão do valente e ele possa exercer o chamado, a missão, cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. Sem disciplina, sem amor, sem discipulado, sem relacionamento com o teu filho, isso vai ser muito mais difícil. Amém. E onde nós lemos aqui, quero deixar uma ressalva aqui também, muito importante aos pais. No Salmo 127, ela diz o seguinte, versículo 13: eis que os filhos são a herança do Senhor, seu filho, sua filha, não te pertence, pertence ao Senhor. E é o fruto do ventre, o seu galardão, é bênção do Senhor. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quem é esse valente? É vocês, pais. Vocês são esses valentes. Os seus filhos são flechas. Aleluia. São flechas. Você começa a pegar essa flecha e começa a afiá-la. Aí você coloca na chave. Aleluia. Aí você ensina o seu filho, ensina. Mas vai chegar um dia que você vai ter que pegar o arco, pegar essa flecha. Aleluia. E vai ter que apontar para alguma direção. E você vai ter que lançar o seu filho. Ele, ela, não vai ficar eternamente do seu lado. Eles vão ter que sair. Por isso você deve ensinar. Por isso você deve ter um discipulado com ele. E quando a minha esposa falou de discipulado, você se torna um discípulo, porque você aprende ensinando. Então, onde você vai apontar essa flecha? Para onde você vai atirar? Há dois caminhos. O caminho da perdição e o caminho
da salvação. Você vai ter a apontar perdição ou salvação? Perdição, drogas, prostituições, erros, ideologias erradas, salvação, liberdade, paz, sossego, disciplina, discipulado. Onde você vai atirar essas flechas? A decisão é sua, não é do professor da escola dominical, não é do pastor, não é do presidente. O presidente não é o pai do seu filho. O presidente, ele é o seu funcionário. Então, o seu filho é responsabilidade sua. Onde você vai atirar a sua flecha, o seu filho, a sua filha? Eu te aconselho, biblicamente, atire o seu filho para a vida eterna com Deus. Atire o seu filho para a disciplina de um homem de fé, de coragem, de esperança. Ensine o seu filho no caminho da bênção e não da maldição. Atire o seu filho no caminho que deve andar, e depois de muitos dias ele não se desviará desses princípios que você, mãe, você, pai, está ensinando. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Missionário, nossa oração. Pai, queremos te louvar e te agradecer por nos ensinar com amor e muitas vezes nos disciplinar, Senhor, porque o Senhor nos ama. Que cada pai, cada mãe, cada tutor, cada avó, cada adulto que está ouvindo nesse momento essa live, que tem uma criança ou um adolescente para ser instruído, que o Senhor possa visitá-lo nessa manhã, dando sabedoria, dando a graça, direcionando, dando a direção, para que ele e ela possam, Senhor, conduzir essa criança, esse adolescente no caminho da paz, no caminho de Cristo, no caminho em que deve andar, pois Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e não há outro que leve ao Senhor, à eternidade com o Senhor, se não for através de Jesus. Se há alguém nessa live, Senhor, que está assistindo, que ainda não entregou a sua vida para Cristo, não fez uma aliança com o Pai de Jesus através de Cristo, que essa oportunidade agora, Senhor, venha fazer através da sua oração, entregando a sua vida para Cristo, confiando em Cristo a sua vida e a vida da sua família, dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, dos seus netos e de toda a sua descendência. Nós pedimos a sua bênção geracional sobre as famílias na terra, benditas no Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos por essa bênção. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Terminamos a nossa live.